Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos aqui no livro de Ezequiel 22, do versículo 26 até o 29. Do versículo 26 ao 29. Vamos ler aqui em nome de Jesus, para que o Senhor possa falar em nome de Jesus conosco. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, que palavra, hein? Que palavra tremenda que o Senhor vem falar aqui para nós. Irmãos, antes de eu dar início aqui a esta palavra, né? A interpretação dessa palavra, eu queria contar para vocês duas experiências que eu tive, assim, com dois pastores, entre aspas, porque pastor prega o que Deus manda. Pastor prega a verdade. Pastor, ele sabe cuidar da ovelha. Ele sabe que ele tem responsabilidade sobre aquela ovelha e ele vai cuidar daquela ovelha até o fim, até o último dia de vida daquela ovelha. O bom pastor, irmãos, ele bem cedinho ele cata as ovelhas e sai ali nos pastos para levar as ovelhas para comer, para levar as ovelhas para beber água. E ele tosa a ovelha quando a ovelha está com as lãs muito grandes. Ele vai cortar um pouquinho lá. Quando a ovelha é machucada, ele passa uma faixa nas pernas dela. Quando a ovelha está doente, ele dá um tratamento para a ovelha, se precisar levar num lugar para tomar um remédio ou aplicar uma injeção. Não sei. Ele sabe, igreja, cuidar da ovelha porque ele é pastor. Igreja de Deus. Quando eu vim da cidade que eu morava para morar aqui na cidade de Osasco com a minha família, eu estava muito perturbada na minha cabeça porque estava acontecendo muita coisa na minha vida, né? E eu tinha que buscar pela minha família, porque eu tive que deixar a minha vida pessoal de lado para buscar pela minha família em Deus e buscar pela minha vida espiritual. Então, naquele momento, eu deixei minha vida que eu tinha para lá e fui buscar pela minha vida espiritual. E ali foi quando eu comecei a conhecer o Espírito Santo, né? Como vocês já viram nos meus 4 vídeos do testemunho aí, eu creio que já, não sei. Mas enfim, nesse período eu estava usando o WhatsApp. Eu estava muito confusa, assim, né? E tudo. Daí eu vi um certo pastor, daí, né? Que do YouTube. E eu tinha o WhatsApp desse irmão, né? Desse pastor. E um certo dia ali eu perguntei, né, para aquele irmão sobre a questão de casado, amigado, amasiado, né? Perguntei assim para ele, né, qual o ponto de vista dele, não sei o quê. Eu queria saber, na verdade, o que ele pensava, porque eu ainda não sabia muita coisa da palavra de Deus nessa época ainda não. Daí esse irmão respondeu para mim que era pecado, só que ele respondeu naquele tom, tipo,
um tom assim, até nas palavras é um tom rude, sabe? Um tom rude, mas mesmo assim eu falei, amém, né? Tá bom. Daí passou um tempo, eu não mandei mais nenhuma mensagem. Aí eu mandei, não, na verdade ele mandou. Ele mandou uma foto de um carro. Era tipo um Opala. Eu não sei se é Opala, irmão, mas é um carro daqueles, parece um Opala, sabe? Aqui em São Paulo é difícil de eu ver esse tipo de carro, pelo menos aqui onde eu moro. Que é um carro mais antiguinho, sabe? Comprido assim. Geralmente a gente vê Gol, Fiat, né? Não sei diferenciar essas coisas não. Enfim. Aí aquele homem mandou aquela foto e mandou assim embaixo. Que estava pedindo, né, ajuda para os irmãos para ele arrumar o carro dele, que ele precisava do carro para fazer não sei o que, não sei se era para fazer a obra, não lembro mais exatamente quais foram a palavra, mas o que ele falava assim, que eu me lembro, era que ele estava pedindo uma ajuda em dinheiro, tá pedindo dinheiro, né? E nessa época eu não estava trabalhando. E mesmo se eu estivesse trabalhando, eu só ia ofertar se o senhor mandasse. Se o senhor dissesse, filho, pega tanto e oferta, porque ele está com sinceridade, porque Deus sabe quando a pessoa está com sinceridade. Aí eu peguei, falei pro irmão, né? Falei, irmão, então, irmão, é porque eu não estou trabalhando, não tenho nem como ajudar. Não tenho nem como ajudar o irmão. Não tenho mesmo. Irmão, esse homem só tinha falado essa primeira vez comigo, que foi quando ele me respondeu. E depois esse homem, acho que ele mandou para todos os contatos dele. Daí esse pastor mandou a mensagem. Esse carro desse irmão era preto. Preto era marrom, coisa assim. E ali ele mandou. Depois que eu mandei a mensagem falando que eu não tinha como ajudar, ele falou bem assim. Tipo, me amaldiçoou, sabe? Falando bem assim, não sei o que, esses crentes que não ajudam os outros, ainda usou o nome de Deus para me amaldiçoar. Eu fiquei chocada. Daí eu até acompanhava o canal dessa pessoa e eu saí fora. Porque não vi atitude de pastor ali, igreja. E ali eu fiquei chocada. Eu falei, gente, não acredito que esse homem me amaldiçoou. Só que eu não recebi aquela maldição, porque até a palavra de Deus diz que a maldição sem causa não encontra pouso. E ela não veio sobre a minha vida porque eu repreendi aquilo. Eu não aceitei na minha vida aquilo ali. E até esse homem era um pregador que pregava a verdade. Ele ainda prega uma parte da verdade. Mas está dando muito mau exemplo. Está pregando coisa fora da palavra para agradar os que seguem. E eu não vou falar o nome dele aqui. Mas se Deus quiser, ele pode mostrar quem é essa pessoa para você e você vai sair fora desse canal desse pastor. Enfim, aí tinha outro, que eu não me lembro mais o nome dele, mas ele também tem um canal no YouTube. Esse homem, ele faz campanha. Daí eu falei, eu quero fazer campanha. Naquela época eu queria fazer campanha assim de oração, né? Não campanha, essas campanhas que tem de vassoura, ungido, essas coisas, né? Campanha de oração. Daí eu até vi que ele parecia uma pessoa boa. Parecia uma pessoa que estava pregando a palavra de Deus. Só que aí eu entrei, ele dava o WhatsApp dele no vídeo. Daí eu peguei, anotei no meu celular o WhatsApp dele depois e salvei e entrei em contato com ele lá, no WhatsApp dele. Falei, oi fulano, tal. Aí ele respondeu e tudo, pedi orientação para ele sobre algumas coisas que eu tava passando e tudo. Daí ele falou, irmão, fazer a campanha. Aí eu falei, tá bom, né, vou fazer junto com o irmão, né. Irmãos do céu, aí esse homem começou a pedir dinheiro. Esse homem começou a pedir dinheiro que eu nem tinha, igreja. Igreja, olha só como eu fui burra.
esse homem pediu dinheiro e eu não tinha nem o dinheiro. E eu me virei nos 30 para arrumar esse dinheiro para fazer essa campanha. Porque nessa época, igreja, eu não conhecia o Espírito Santo ainda. Eu não tinha, como é que eu posso dizer? Eu não sabia nem quem era o Espírito Santo, na verdade. Eu não sabia que ele falava, que ele encaminhava, guiava a nossa vida. Para mim, era, sabe, eu precisava de ajuda. Então eu estava meio que, vamos pôr entre aspas, desesperado, precisando de ajuda. Daí aquele homem pediu o dinheiro e tal, passou o número da conta, pediu o comprovante e eu peguei o dinheiro, depositei e mandei lá, né, na conta do homem. E continuei orando, só que aí depois, eu creio que foi o próprio Deus, me fez enxergar o erro que eu cometi. Mas isso foi só depois de um bom tempo que eu comecei a ver o erro que eu cometi. Igreja do céu. Nós estamos num tempo, igreja, que o povo está numa heresia tão grande que Deus está enojado. Nota, igreja, que Deus está falando aqui, ó. Os sacerdotes violam a minha lei. Quantos igrejas casando 1, 2, 3, 4, 5, 10? Igreja do céu, pastores que matam fisicamente e espiritualmente. Eles profanam as coisas santas de Deus, igreja. Sobem no altar depois de ter dado um tapa na cara da esposa dentro de casa. Sobe no altar depois, igreja, de ter dado um calote na rua. Sobe no altar com o coração cheio de ira, com raiva de um irmão ou de uma irmã. E eles não fazem diferença entre o santo e o profano. Qualquer um que chegar falando língua, coloca para pregar no altar. Qualquer um que chegar falando não sei o que, não sei o que, não sei o que, e profetizando, coloca para pregar no altar, sou profeta. Nunca teve um tempo de oração com Deus. Nunca teve um encontro com o Espírito Santo. Homens que mais parecem modelos do que um servo de Deus, com a sobrancelha raspada, sobrancelha feita, cabelo cortado, mundano, barba desenhada. Que você diz, isso aí é um cristão. Não porque você julga pela aparência, mas pelo mau testemunho que aquela pessoa dá, porque parece um ímpio. Aí bota para pregar no altar, porque pula e sapateia, igreja. Igreja, o diabo está pregando no altar de Deus. O diabo está pregando, igreja. O diabo está fazendo o que quiser. Nem discernem o impuro do puro. O povo de Deus não tem mais discernimento, não, igreja. Todo mundo que abre um canal e diz sou profeta de Deus, revela e profetiza, o povo está correndo atrás. Mas não vê a vida da pessoa, não discerne, dizer, Deus, me mostra se essa pessoa é de Deus mesmo. Me mostre, Senhor, se essa pessoa tem o teu Espírito Santo. Igreja, quando eu vim para Jesus, eu era tão mundana, tão imunda. Eu era um lixo. Eu era uma pessoa tão desgraçada na minha vida. Minha vida tinha um vazio tão grande que parecia um abismo sem fim. Rua que eu andava, eu ia trabalhar nos lugares, ia com aquelas legas apertadas, com aquelas blusas apertadas. E chegava lá e nos lugares que eu trabalhava, parece que era uma coisa, só tinha homem. Trabalhava naqueles lugares, os homens ficavam me olhando. E eu tinha, meu maior prazer era esse. Hoje, irmãos, mulheres com salto da altura de não sei do que, de um cabo de vassoura, subindo no altar, dizendo que eu profetizo, e não pode nem levantar a mão, porque se levantar aparece a barriga e o piercing no umbigo. Mulheres fazendo chapinha no cabelo, pregando no altar, dizendo santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Ao Senhor quem? O Satanás? Deus diz assim, ó, e de meus sábados esconde os seus olhos. Nós sabemos hoje que nós não vamos guardar mais o sábado, mas o próprio sábado é o Senhor Jesus, porque ele disse isso.
que Ele é o Senhor do sábado. Eles se escondem do Senhor do sábado, igreja. E assim são profanados no meio deles. O povo de Deus mesmo está profanando o próprio Deus. O povo que diz que é de Deus, igreja. Igreja do céu, em nome de Jesus, para de ficar depositando dinheiro em conta dos outros que tu não sabe nem o que a pessoa está fazendo. Agora, se Deus disser para você, toca no teu coração, diz meu filho, minha filha, ou você sente dentro do seu coração, igreja, para você depositar, ajudar um irmão, a irmã, ajudar um ministério de um irmão, que você está vendo que está dando fruto, igreja. Agora você pegar o seu dinheiro suado, depositar na mão do caloteiro, como eu fiz. Isso, irmão, não foi hoje, não. Isso faz muito tempo atrás. Foi logo no início, quando eu vim de lá para cá, que eu fui conhecer a palavra do Senhor. Só depois que eu já tinha feito isso, que eu fui conhecer o Espírito Santo de verdade. Mas eu fui enganada, igreja. Enganada. Eu fui enganada, igreja. Porque eu não tinha discernimento de que aquilo era errado. Irmãos, Jesus, nascido em Belém, morando em Cafarnaum, nazareno, morou na cidade de Nazaré, morou no Egito aos seus 2 anos de idade. Jesus ia na casa do povo, irmãos, ele não saía pedindo dinheiro para ninguém, não. Pelo contrário, irmãos. Jesus ia levar a vida, Jesus ia levar a libertação e salvação de alma. O povo de hoje, irmãos, quer só rapar dinheiro. É só usar os crentes para tirar dinheiro e os crentes estão caindo na ladainha. Nós sabemos que nós devemos dizimar e ofertar na casa de Deus. Porque Jesus disse, vocês dizem mais o hortelã e outro lá que fala que o Senhor fala. Mas o Senhor diz assim, ó. Vocês devem fazer isso sem esquecer aqueles. Nós devemos ofertar, dizimar na casa do Senhor. Sim, nós devemos. Em amor a Deus. Porque se você for fazer isso daí, porque você está sendo obrigado, ou porque você, vou depositar lá, porque eu tenho que fazer mesmo. Deus não vai receber. Deus não vai receber porque você está fazendo isso com soberba. Você não está fazendo isso de coração. Porque ali você reconhece que Deus te deu, você está devolvendo o que é do Senhor. Agora, eu vejo um profeta que só revela. Só revela, só revelação, só revelação, só revelação. Eu não adultero. Eu sou marido de uma mulher só. Tá. Mas olha como você está dentro da sua casa. Cadê os frutos? As mulheres tá tudo pintada no altar lá, você não abre a boca para dizer, ei, deixa-se ser usado pelo Espírito Santo igual o João Batista foi usado. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não, igreja. Eles passam a mão na cabeça. E a mulher diz que manifesta, mas o demônio fica do lado quando acaba aquele teatro ali, o demônio rapa para dentro de novo, porque a mulher está usando todas as bagagens do Satanás. Há uma diferença entre ser liberta e você viver na santificação. Porque a santificação, ela vem de dentro para fora. Agora, ser liberta, você manifestar ali, dizer que manifestou, e sai Satanás e a pessoa continuar no pecado, Satanás não tem como sair, porque a pessoa está no pecado. Agora você se esforçar, buscar em Deus ajuda, Satanás vai batendo em retirada. Igreja, nota aqui embaixo, no versículo 27, o que o Senhor está falando? Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa. Igreja do céu. Jesus veio para apacentar as ovelhas, para botar para dentro do aprisco. Mas esses pastores gulosos, cães devoradores, missionárias, crente, que não é nem missionário, que prega no altar, está roubando do povo. Passa a rapa, aleluia, vai pregar porque tem que pagar para pregar, para louvar tem que receber.
Você recebeu foi pagando para Jesus? Quanto foi o cheque que você fez lá e deu para ele? Olha só, igreja. Esses, eles arrebatam a presa e eles deixam o lobo vir para cima dela, porque Jesus diz que ele é o bom pastor no livro de João. Mas aquele que é mercenário, que não é pastor, vê, vira o lobo e deixa as ovelhas e some e larga todo mundo morrendo lá. Para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Esse derramarem sangue aqui, igreja, é muito forte, porque é como se fosse matar sem você dar um tiro para sair o sangue. Aos pouquinhos vai matando, sabe? Vai derramando sangue, vai derramando aquele, como que eu posso explicar? Uma destruição dentro da pessoa. Espiritual, a pessoa está morrendo espiritualmente. Para destruir as almas, para seguirem a avareza. Quantos se venderam por um prato de lentilha? Porque fulano disse, ô Beltrano, tu prega muito. Tu é muito, 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 não sei o que, não sei o que. E criou aquele espírito de soberba. Aquele espírito de presunção, eu sou, eu posso, eu vou, eu faço. Deixa o açoite de Deus descer para você ver se você faz, se você vai. Deus está enojado com essa geração perversa e mentirosa. Deus está enojado com essa geração que conhece a verdade e está vivendo a mentira. Deus está enojado com mulheres pombagira, com homens com pombagira, igreja. Porque não é só as mulheres não que estão sendo usadas pela pombagira, não. Homens sensuais com roupas coladas e apertadas, subindo em cima do altar dizendo Deus mandou falar, Deus mandou dizer, Deus mandou mesmo. Deus disse mesmo. Deus mandou pedir R$100 e o povo bota lá no salvo R$100. Deus mandou pedir 1.000, Deus mandou pedir a sua casa, vem da sua casa, entrega o seu carro. E o povo entrega o carro, entrega a casa, entrega tudo, entrega até a alma, entrega a mulher, entrega os filhos, entrega até as cuecas dele. E fica andando nu na rua porque entregou tudo para os lobos devoradores. Igreja, nem todo mundo que diz sou profeta de Deus é profeta, não. Nem todo mundo que diz que é profeta, igreja. Porque também Israel tinha falsos profetas de Baal, que era usado pelo demônio. E diz assim no 28, ó, e os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade. Gente que profetiza do seu próprio coração. Gente que profetiza do seu próprio coração. A pessoa está no pecado, está fazendo um monte de coisa errada. E o profeta está profetizando. Eis que Deus está mandando falar para você que você é bem-aventurado. Eis que Deus está mandando falar para você que você está certo, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar. Mas a pessoa está ali, ó, fazendo um monte de coisa errada. E a pessoa está profetizando a vaidade. Arrume-se, irmã, pinta esses cabelos, meta a tesoura. Faça uma chapinha, porque se tu não fazer, teu marido vai rapar fora. Mas quem foi que uniu vocês? Foi o Satanás ou foi Deus? Porque se foi Deus, não vai se quebrar. Ainda que for embora, ainda que tiver com a penina lá dentro da casa, se você crer, buscar em oração, ainda que passe 1, 2, 3, 10 anos, o Senhor restaura e traz de volta, transformado e liberto. Agora eles pregam. Olha, ele não te traiu? Rape fora. Vai caçar outro marido para tu casar. Vá e você vai cair no laço do diabo. E você vai cair no laço do adultério se tu morrer no pecado. Sabe por quê? Porque eles estão vivendo do mesmo jeito. Igreja do céu, quantos pregavam a doutrina e hoje já casaram de novo? Igreja, quantos pregavam a santificação do corpo, da alma e do espírito e hoje se venderam a boca para teologia? Espírito Santo não precisa de teologia não, porque ele é Deus. Ele não precisa de teologia, ele não está em teologia. Isso é coisa do diabo.
Eu quero saber agora, depois da conversão de Saulo para Paulo, e quando o Espírito Santo entrou na vida dele, quem foi que ensinou ele as coisas certas? Quando ele quis desistir de pregar naquela cidade, no livro de Atos 18, se eu não me engano era de Corinto para Atenas ou era de Atenas para Corinto, alguma coisa assim, você pode ler lá. Você vai entender do que eu estou falando. Ele quis, igreja, desistir de pregar ali. Mas quem foi que falou para ele continuar? Foi o professor de teologia? Foi? Foi o Espírito Santo do Senhor Jesus. Falou para ele, vá Paulo, pregue, porque eu tenho muitas almas nessa cidade aqui. E ele falou, foi lá e pregou e fez o que Jesus mandou. Quando ele quis pregar, igreja, na Ásia, quem foi que falou para ele não ir? Foi o professor da teologia? Não foi, não. Foi o Espírito Santo. Quantos hoje tem um anel, ó, aqui nesse dedo? Da teologia. E só prega se tiver o estudo da teologia. Mas quem te levantou foi o homem, não foi Deus. Porque se você só prega por causa do seu curso, você diz, eu só prego porque eu tenho um curso hoje. Eu só prego porque eu tenho um curso, porque o meu curso é importante para mim. Agora, se você reconhecer que a sabedoria vem do céu, o Espírito Santo é quem vai pregar na tua boca. Quantos igrejas hoje faz vista grossa pro pecado, igreja? É triste, igreja. Dentro dos nossos próprios ministérios, das nossas próprias igrejas, nós estamos vendo o negócio errado, igreja. E nós vamos, igreja, deixar. E nós vamos viver do jeito que todo mundo está vivendo. Irmãos, acorda para a vida. Para de achar que todo mundo é profeta. Vai ver a vida da pessoa, vai ver como ela age, igreja. Com a família dela, vai ver a igreja, como ela age dentro de casa, com as pessoas da rua, como ela trata os irmãos da igreja. Não é só dizer fulano é profeta, tem um canal e profetiza e fala bonito e prega e Deus, parece que é Deus que está usando. Mas você não conhece, você não está perto da pessoa. Igreja, o Espírito Santo testifica com nós quem é de Deus, quem não é. O Espírito Santo ele vai mostrar para você quem é e quem não é, porque muitas capas a igreja está caindo. Mulheres com as unhas postiças do tamanho da unha de um dragão, dizendo que Deus está revelando, que Deus está mostrando. Como igreja que o Espírito Santo vai estar numa coisa dessa, igreja? Igreja, ele é santo, ele é puro, igreja. E os povos estão caindo na lábia, irmãs que diz que serve a Deus, postando fotos sensuais, porque as irmãs postam fotos só das costas, para mostrar o tamanho da bunda. Vê se posta foto da frente delas. Não posta, igreja, porque tá com pomba gira. Mulheres que não aguentam ouvir doutrina. Um dia, igreja, eu fui pregar num lugar. Pregar não, foi uma oportunidade que eu tive. E ali eu falei para a igreja, eu falei, vou falar um negócio aqui agora. Eu vou falar aqui, ó, pelo Espírito Santo. E falei, igreja, sobre a respeito de evitar filho. A igreja parece que não engolia nem a saliva mais, de tão apavorada que ficou. Sabe por quê? Porque ninguém quer pregar não, igreja. O povo quer pregar dinheiro. Muitos são usados pelo Senhor, prega doutrina. Mas quando houve uma verdade dessa que vem bater de frente comigo e com você que vivia no pecado, nós não queremos aceitar não, porque eu também fazia isso. Quantas vezes eu não evitei? Agora hoje eu sei a verdade, eu vou evitar também. Irmãos, é feio, o negócio tá feio, igreja. É gente se levantando contra o outro, gente que não aguenta ver o ministério do irmão ser levantado. Gente que não suporta ver Deus usando o irmão, que tem inveja do irmão, porque não compreende as coisas do Espírito Santo.
Deus é capaz de fazer coisas que você nem imagina se você crer. Deus é capaz de usar de uma maneira tão grande, irmão, que está me ouvindo, que você nem imagina. Você nem imagina de como a maneira que Deus pode te usar para confundir aqueles que acham que é alguma coisa. Porque Deus não precisa de mim nem de você, não. Mas hoje nós vemos a inveja do diabo, do inferno, no meio dos irmãos. Que se eu sou usada em profecia, o irmão quer arrancar minha cabeça porque Deus não usa ele na profecia. Se o ministério do irmão está crescendo, dê glória a Deus. Vá orar pelo irmão. Não é você sair do canal do irmão e meter o pau nele lá no outro canal, não. Seu contendeiro rebelde. Igual eu vejo muitos fazendo isso. Tá igual o ímpio, pior do que o ímpio. Deus está vomitando da boca. Quantos irmãos você vai olhar a playlist do irmão? Tá lá, mulher nua, mulher dançando funk. E você vê, meu Deus, o que é isso? Os curtidos do irmão, para ver as curtidas que o irmão dá. Você fica de boca aberta. Você diz, isso daí é crente? Sai do meio dela, povo meu. Igreja, ninguém é mais santo do que ninguém, não. Porque assim como você peca, eu peco também. Deus me conhece e sabe das minhas falhas. Deus conhece eu e você bem lá no fundo do nosso coração. E Deus sabe o que eu estou pensando agora, o que você está pensando. Talvez está doendo. E muitos porque não vai aguentar ouvir essa palavra aqui. Quantos, igreja? Quantos? Você olha, igreja, a diferença entre aquele que é usado por Deus e aquele que não é. Igreja, quem muitos estão sendo usados pelo Espírito, profetizando pelo Espírito da vaidade. Diz assim no 28 aqui, ó, adivinhando-lhes mentira, igreja, pastores que adivinham até o número da Mega Sena. Isso é uma miséria mesmo, viu? Pastores que adivinham o número de RG. Igreja, é diferente quando o Espírito Santo revela. O Espírito Santo ele pode revelar o que ele quiser. Mas ali você vai ter discernimento de espírito para saber quem está usando aquele irmão. A igreja teve um dia que eu estava tão assim perturbada, sabe? Eu estava com medo de desagradar a Deus. Eu estava com medo, assim, um temor de estar desagradando a Deus. Porque, como eu contei para vocês no vídeo aí, que eu não lembro qual foi mais, que teve um tempo que eu fiquei responsável por um negócio na igreja durante mais ou menos 2 meses e pouco. E eu tava com medo de errar, assim, porque eu não sabia fazer aquele negócio. Eu tava com muito medo. Eu falei, Deus, por favor, se eu não for para eu ficar aqui, põe outra pessoa aqui, Jesus. Porque eu tô com medo de eu escrever alguma coisa errada, de eu anotar alguma coisa errada, de eu contar errado, de eu não saber ajudar os outros irmãos naquele negócio, né? Aí tá bom. Aí, e nesse período, igreja, o Espírito Santo usou uma pessoa para falar para mim. Tudo que você precisa saber, eu vou te ensinar. E foi na época que eu estava para fazer um curso. E o Espírito Santo falou isso para mim. Teve outra vez, irmãos, que eu estava assim, meu Deus, eu não sou batizado no Espírito Santo. Mas eu tenho teu Espírito Santo, Jesus. Sabe, irmãos, eu estava perguntando isso para Deus, se eu tinha o Espírito Santo de Deus mesmo. Daí uma vez um irmão foi pregar lá na igreja, na verdade foi a mulher dele, né? Aí nesse dia ela cedeu e ele pregou. E esse irmão falou assim, Deus colocou do Espírito dele sobre ti. E ali eu fiquei tão feliz, irmãos, porque eu vi, igreja, que eu tinha o Espírito Santo. Eu vi, irmãos, por mais que eu não sou nada, ter o Espírito Santo é muita dádiva. É uma coisa tão maravilhosa, tão linda, porque você sabe que você peca toda hora. Mas você vai, se humilha e diz, Deus, olha, eu pequei aqui, eu preciso me consertar. Agora, quando vocês veem a igreja que diz assim, irmão, eu apoio o teu ministério. Escreve lá embaixo no comentário do irmão, eu apoio o teu ministério. Mas quando vê o outro falando mal do irmão, mete a lenha no outro lá embaixo no comentário e diz, é mesmo, você é verdadeiro, o outro é falso. Quem é você? Quantas máscaras você tem? Quantas caras você tem?
Você apoia o ministério do irmão, no mesmo tempo mete uma facada nele. Só tá esperando, aleluia, acabar a live do irmão para ir lá no outro canal, meter a sua facada. Você tá pior do que os macumbeiros. Porque eles pegam um voodoo e começam a enfiar um monte de agulha e você tá metendo a faca logo para acabar de matar logo. Quantos estão matando os ministérios dos irmãos, levantando falso, levantando calúnia, inventando mentira, usando os outros irmãos para fazer inferno na vida do outro. Vocês sabem o que eles passam dentro de casa? Vocês sabem o que eles têm para comer? Às vezes está comendo feijão com arroz puro. Às vezes nem feijão com arroz não tem, é só farinha. E é usado por Deus tremendamente, vocês não aguentam. Vai botar o joelho no chão para Deus usar vocês também. Rebeldes. Igreja do céu, nós vamos para o inferno desse jeito, igreja. Nós vamos para o inferno desse jeito, porque lá no inferno está cheio de gente desse jeito. Gente contendeiro. Gente que tem inveja dos irmãos. Gente que apunhala os irmãos nas costas. Que diz, ô irmão, te amo, mas ao mesmo tempo, mete a foice para baixo. Arranca pelo tronco, igual se arranca uma cana no meio da roça. Irmãos, o inferno é real. Pro inferno só vai os adúlteros, não. Pro inferno vai os que levantam falso, caluniador, difamador. Os homicidas vão pro inferno, igreja. Homicida que dá um tiro de 38, de 12, de fuzil. Homicida que evita os filhos, que aborta os filhos. Homicida que mata a alma do irmão com as palavras. Vocês não notam que ele tem uma família? Que esse pastor, esse missionário, essa missionária tem uma família? Que eles têm filho, não? Que eles vão trabalhar suado, muitos, para pagar o gás que eles estão usando no fogão. E vocês estão lá metendo pau. Igreja, nós vamos descer pro abismo, igreja, desse jeito. Olha, irmãos, o que diz aqui. No 28 eu vou ler de novo. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa. Ei, igreja. Jesus, o Senhor Deus, fala na palavra dele assim, ó. Nos Salmos, que o Senhor é nosso refúgio, é nossa fortaleza. Que nós vamos estar debaixo das asas dele. E que Jesus quiser juntar Jerusalém como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas dele. Ali a nossa cobertura é debaixo das mãos de Deus, igreja. Você que é profeta de verdade, que levantou, que Deus te levantou do meio do mato da roça, que ninguém dá nenhum real por você, está até de banco barrado dentro da igreja sem poder abrir a boca. Você sabe que Deus está falando com você. Porque Deus tem promessa com você desde quando você era pequenininha, ainda estava no ventre da tua mãe. Deus já usou gente para falar com ela sobre você. E o teu ministério não alavancou ainda, porque ainda não é a hora, não é o tempo. Mas a tua cobertura é do Espírito Santo se tu tá andando, procurando andar em retidão e tá andando em retidão. Mas a cobertura desses falsos profetas que é de argamassa, igreja. Eles profetizam a vaidade e o espírito de mentira que fala na boca deles. Irmãos, é gente dizendo, eis que Deus te mandou falar. Eis que Deus te mandou falar. Sim, realmente, tem muitos irmãos que Deus usa mesmo dizer, irmão, Deus está mandando falar para você, não desista, não pare, porque o Espírito Santo está falando no ouvido dele ali, ó. Fala, meu filho, para eles que eu não desisti deles. Ou então a pessoa está no monte, ou está passando na rua dentro do ônibus vindo de casa, o Espírito Santo fala no coração, bem no profundo da alma dele, filho, fala para o meu povo que eu estou cuidando deles, para eles não se desesperar, que eu vou mudar a história deles, que eu vou fazer o novo na vida deles. Irmãos, Deus usa sim, eu não estou dizendo que Deus não usa, Deus usa, mas você tem que saber quem é quem. Irmão, se você está no canal da pessoa, só pede dinheiro, sai fora, igreja. Agora, se Deus tocar no teu coração, você está vendo um vídeo do irmão, está ouvindo ali o irmão pregando a palavra de Deus, e você está vendo que é um ministério sério, ministério de oração, você está vendo que está pregando dentro da palavra, e você está vendo os frutos, o testemunho, a pessoa dá testemunho, e o Espírito Santo vai mandar você fazer essa oferta, ou dizimar. Você vai fazer, porque Deus mandou você fazer.
Agora todo mundo que diz que é profeta, você vai sair dando dinheiro para todo mundo, então. Outros pregam doutrina, mas o canal tá monetizado e tá passando um monte de mulher pintada com a boca pintada. Um monte de gente de calça, mulher de calça. Tá passando um monte de gente fazendo propaganda de coisa mundana. E o povo tá passando lá os vídeos para ouvir os vídeos. E tá lá um monte de coisa monetizada de ímpio. Meu Deus eterno do céu. Ali é como vender a palavra, igreja, também. Tá ganhando dinheiro em cima da palavra. Irmãos, as coisas de Deus é muito santa, igreja. As coisas de Deus é muito santa, muito, muito pura. E eles dizem assim, igreja, ó, assim diz o Senhor Deus. E eles dizem assim, ó, adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Igreja, quantos lugares nós vê sabonete ungido para lavar o diabo. Vassoura ungida. Tijolo ungido. Chave ungida, pano ungido. Biscoito ungido. Chave. Irmãos, quero contar uma parte também para vocês. Logo nesse início que teve essa parte, desses dois pastores que eu contei para vocês, foi depois disso já. Eu estava procurando um ministério para congregar e eu fui num lugar e estava tendo uma arca bem pequenininha assim, ó, cabe na mão assim, ó, dourada. E o homem estava falando lá, né, o pregador, que se você tivesse aquela arca na sua casa, os demônios iam sair da sua casa. E era R$ 100. Irmãos, era 100 ou era 50? Irmãos, o tanto de gente que pegou aquilo ali, igreja. Aí disse que lá uma mulher se manifestou, eu estava na hora que disso. E o demônio não aguentava olhar para a arca porque dizia que tinha fogo na arca e estava queimando o demônio. Dizendo eles, né? Eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu fiquei assim, encucado com aquele trem, né? Mas eu vim pra casa, né? Eu falei, não sei não, achei muito estranho. Eu vim embora. Então, pra vocês ver como que é o negócio. É churrasqueira no meio do púlpito da igreja. O povo assopra e o espírito da mentira, né? Toma conta da pessoa, a pessoa sai caída no chão. É gente que roda e dá murro na cara do outro, quebra o óculos do outro. Gente que sapateia na igreja todinha e quebra o salto do sapato. Irmãos, nem todo mundo que fala língua, nem todo mundo que fala língua tá falando pelo Espírito Santo. O diabo também fala língua. Irmãos, o diabo veio para imitar e distorcer as coisas de Deus. O diabo, no livro de Ezequiel 28, era completo, coberto de pedras preciosas e andava em meio às pedras afogueadas. Ele era ungido, querubim ungido, protetor, guardador. E hoje o diabo quer colocar as pedras preciosas nas irmãs, nas orelhas, na sobrancelha, no umbigo, nas correntes do pescoço, nas correntes dos pés. Ele quer colocar tudo em você. Você achando que é Deus que está te dando para você usar. Porque quando o povo de Israel tinha tudo isso, eles desfaziam de tudo isso e faziam ídolos para eles adorar. Irmãos, quando Deus fala com você, você sabe que é Deus que está falando com você. Deus pode usar um irmão para falar com você e você vai saber que é Deus que está falando com você. Você vai saber que é o Espírito Santo que está falando com você. Teve uma vez, irmão, que eu fui num lugar também. E
a palavra diz para nós julgar a profecia, né? Então, aquele irmão falou assim para mim: se você não viesse aqui hoje, você ia morrer. E disse: você é levita da casa de Deus e falou outras coisas lá que eu não lembro mais. Daí eu falei assim, depois, né? Falei: meu Deus, mas o Senhor disse semana passada, agora pra mim, que o Senhor ia fazer aquilo pra mim, que o Senhor ia me levar na onde o Senhor vai, na onde o Senhor quer, que eu não sei na onde que o Senhor quer que eu vou. O Senhor falou que eu vou pra um lugar, mas aí o Senhor não me disse aonde é o lugar que eu vou, só me disse que eu vou naquele lugar. Que o Senhor sabe qual é que eu não sei. Então, igreja, não foi Deus. Entenda que você vai saber quando é Deus e quando não é Deus. Mas todo mundo, muitas vezes, muita gente está na emoção, não pode ver ninguém falando em língua. Não pode ver ninguém pulando no altar. Que acha que está tomado por o Espírito Santo. Igreja, o Espírito Santo não sai derrubando ninguém, não. É diferente, o Espírito Santo te dá uma experiência. E você está dormindo, Deus ali enviar um anjo para mostrar alguma coisa para você, te dar uma experiência. Mas Deus não sai derrubando ninguém no chão, não. Tipo, você roda e cai no chão. Tô falando assim. Deus arrebata em espírito. Deus arrebata para mostrar coisas. Mas sair rodando e derrubando, dando murro na cara dos outros, Deus não faz isso não, igreja. No 29 diz assim, ó: ao povo da terra oprimem gravemente. Irmãos, quantos só prega a vaidade do seu coração? Mas o povo está oprimido por dentro. Satanás está escravizando nas drogas. Satanás está escravizando a alma da pessoa. Só lançando seta, dizendo: ó, lembra do teu passado, lembra do teu passado, lembra do teu passado. E andam roubando. Quantos passam a mão, igreja? Quantos, igreja? Quantos? Outro dia eu tava vindo no centro ali com a minha mãe. E um homem passou vendendo os CDs, porque vendendo os CDs dele lá e tudo, mas as músicas, irmãos, dos crentes é tudo mundana. É tudo toque de sertanejo pro povo dançar uma lambada, uma rocha. Cadê a santidade, igreja? Onde está, igreja, a santidade? Irmãos, tá feio o negócio, igreja. E fazendo violência ao pobre necessitado. Irmãos, a igreja está carente de verdade. A igreja está carente de amor, igreja. Igreja do céu. Nós não somos melhores do que os mendigos que estão na rua, não. Ô, irmãos, teve um dia que eu estava no parque ali, que eu gosto de ir lá, às vezes, ler a Bíblia, porque lá tem menos barulho. Que aqui em casa tem um bar de frente, então você que vê meus vídeos, você sempre vai ver música mundana, infelizmente. Porque tem um bar aqui, às vezes o vizinho também bota o som aqui perto de casa. E não tem como, não tem onde eu fazer os vídeos. Aí eu tava no parque e eu tava bem triste nesse dia, né? Porque eu tava passando umas coisas. Eu tava lendo a palavra ali, eu falei: Deus, fala comigo. E incrível, irmãos, quando toda vez que eu tô assim, passando uma dificuldade, que eu tô naquele parque, parece que é uma coisa. Eu tava naquele parque e chegou um homem. Um homem assim, né? Que tava com a roupa suja e, e tudo, assim. Tava passando, né? Tava todo sujo, assim, né? Aí eu tava sentada no parque e eu tava lendo a palavra de Deus. Aí aquele moço perguntou a palavra lá e tal. Falou assim, qual a palavra que você tá lendo? Aí eu li lá a palavra que eu tava lendo pra ele. E
Ele ficou todo feliz, irmão. Daí, irmãos, ele começou a chorar em pé ali. Daí ele falou, posso sentar aqui, moça? Eu, pode sentar. Ele sentou do meu lado. E eu comecei a pregar para ele e ele estava desviado, igreja. Igreja, aquele homem chorou, igreja ali. Eu quase chorei também junto com ele ali. Chorei, na verdade, né? Com ele ali. Eu falei, moço, Deus te ama, moço, volta para casa do Senhor. E ele, conhecedor da palavra, irmãos. E foi tremendo, igreja. E sabe, irmãos, uma coisa que eu peço muito para Deus é esse dom do amor. Porque não adianta nós ter dom de revelação, dom de cura, ou dom da palavra, dom de discernimento de espírito, dom da ciência, das palavras de sabedoria, todas essas coisas que o Espírito Santo nos ensina. E nós não ter a mansidão, nós não olharmos com amor para as pessoas, igreja. Irmãos, é uma coisa que eu peço muito a Deus e eu falo para os irmãos, pede para Deus também, sabe? Para você enxergar dentro daquela alma que ela tá se despedaçando, que ela tá morrendo, igreja, por dentro. Não é só para nós ver o interior, igreja. Nós ver por dentro, igreja, porque eu falo para os irmãos, quando eu tava lá no mundo, eu tinha um buraco tão grande dentro de mim, mas eu não sabia que era a falta de Deus. Eu tinha igreja tudo, meu pai trabalhava, meu pai sempre trabalhou. Desde pequenininho, meu pai já trabalhava, sustentava a família. E eu nunca passei fome, graças a Deus. Porque meu pai sempre trabalhou, irmão, sol, chuva. Quantas vezes meu pai saía na bicicleta lá na Bahia, ia pros povoados entregar coisa de bicicleta, naquelas cargueiras, aquelas. Não sei se os irmãos sabem que a bicicleta que tem dois lugares de carregar na frente e atrás. E meu pai saía de moto com aquelas carrocinhas atrás da moto para levar a entrega nos outros lugares, na chuva, na lama, para trazer a comida para dentro de casa. Então, meus irmãos, que nós venha consertar também nossa vida com Deus. Porque Deus está enojado, igreja. Diz mais assim, ó, e fazendo violência ao pobre necessitado e ao estrangeiro oprime sem razão. Irmãos, quantos estão rapando o tacho das pobres mulheres que estão separadas dos maridos e estão pedindo a Deus restauração e restituição. E eles estão sugando o dinheiro dessas irmãs e desses irmãos. Mas não diz, irmã, tu está no deserto hoje, mas tu não vai ficar nesse deserto para sempre. Dobre o teu joelho, faz oração nas madrugadas, jejua, faz o que Deus está te mandando, busca o marido celestial que ele vai cuidar do teu marido terreno. Não, eles não fazem assim. Eles dizem, sabe o quê? Pode arrumar outro macho. Deus vai preparar outra igreja. Como que Deus vai preparar outro? Que Deus é esse, igreja? Que ele mesmo disse que ele uniu os dois e é um só. Agora como é que vai repartir no meio, igreja? Vai andar sem um com a metade da barriga e outro com a metade das pernas para um lado e para o outro. Irmãos, tá difícil, igreja. Igreja, olha só o que diz aqui no versículo 25. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como o leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas. Tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Às vezes, irmão, tem mulher que tá viúva com o marido vivo. Como assim? Ela está sozinha. Sozinha, desamparada do seu esposo, está como uma viúva. Mas eles, irmãos, não ajudam essas irmãs. Pelo contrário, eles fazem com que elas venham casar de novo. Eles roubam a igreja, vão nas igrejas pregar. Por causa do dinheiro, igreja. Diz, sou missionário, mas nunca saiu dentro da porta da casa dele. É só comendo com bucho cheio de feijão, de corda e arroz e toicinho. E dizendo, sou missionário. Sou missionário, sou profeta.
Igreja, quem é profeta de Deus, igreja, fala a verdade. Eu vejo o profeta de Deus aqui, ó, Jeremias, que disse, no sofrimento da sua alma, disse, eu queria fugir dele, e ele queria fugir dali da presença de Deus, mas ele disse, mas ele me cercou de tal maneira que eu não consigo, igreja. Você geme, você chora porque você sabe que é aquilo que Deus quer, igreja, que você faça. Então fale, igreja, nas suas oportunidades, a verdade para as pessoas. Pregue, igreja, para os mendigos, para as pessoas que você vê que um dia que você estiver lendo a Bíblia em algum lugar e chegar alguém na situação daquele homem que eu contei para vocês e fala para ele do amor que Deus tem para a alma dele. Irmãos, quantas vezes, igreja, eu estava naquele parque ali e chegava gente, igreja do céu, Deus é muito lindo. Eu estava só o caco, igreja. Igreja, minha alma estava chorando. Minha alma estava doendo, igreja. E eu lendo aquela Bíblia ali, eu chorava, igreja, sem o povo ver. Quantas vezes eu limpava minhas lágrimas, limpar ninguém veio rapidinho, igreja. E chegava alguém, igreja, pior do que eu. E sentava ali, era reavivado. E Deus falava com aquela alma. E quantas vezes, igreja, eu estava ali, Deus chegava, usava alguém. Um mendigo. Uma pessoa que estava até desviada para falar comigo. E eu ficava besta, com a boca aberta, olhando para a cara daquela pessoa. Igreja do céu. Nós estamos vendo um evangelho tão sem cruz. É um evangelho tão fácil, igreja, que você pode pecar que você vai para o céu. Que Jesus lança todos os seus pecados no mar de esquecimento. Como é que Jesus vai lançar esses pecados? Quando você se arrepende? Quando você abandona? Nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo tem muitos vasos pequenininhos aí espalhados no mundo afora. Que prega a verdade, prega a doutrina, prega a santificação do corpo, da alma e espírito, prega arrebatamento, prega o Calvário, prega a cruz. Prega a verdade. Igreja do céu. Para onde nós vamos, igreja? Para onde essa geração vai, igreja do céu? Igreja, às vezes eu choro. Falo, Deus. Meu Deus, olha isso, Senhor. Essa situação, meu Pai eterno. Minha alma está doendo, igreja. Irmãos, pessoas que estão dizendo que serve a Deus, mas estão servindo a si próprio. O seu Deus é eles próprios, porque eles dizem assim, Deus não vê. Deus se esqueceu de nós, como diz na palavra de Deus. Mas Deus vê. E Deus vai tirar o tapetinho, igreja, que está debaixo desse povo. E vai puxar com tudo, igreja. E esse povo vai, igreja, cair, igreja. Eu não digo, igreja, que eu estou falando que vai cair pro mal deles, não. Eu estou falando vai cair, vai sair a máscara daqueles que estão usando de mentira, igreja. Igreja, quantos estão indo na macumba, igreja, para fazer pacto com Satanás? Para ser usado, igreja do céu. Quantos estão indo? Quantos espírito de adivinhação, de mentira, espírito de lascívia? Quantos são usados pelo espírito da adivinhação, dizendo que é o Espírito Santo? Mas não tem vida de oração, não tem vida de santidade. É um rapador de dinheiro, um profano. Um nojento. Deus está enojado, igreja, dessas mentiras. Mulheres cheias de
de coisa de pombagira, dizendo que é missionária. Meu Pai eterno do céu, igreja, nem todo mundo que chama Deus de Senhor, Senhor entra no céu. E Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor? De Senhor, e vocês não fazem o que eu mando vocês fazer. Igreja, dom não salva, não. Dom não salva. Jesus mandou aqueles monte de discípulos de 2 em 2 e eles voltaram felizes porque os demônios se sujeitavam a eles. Mas Jesus falou, alegrai-vos não porque os demônios se sujeitam a vocês, mas pelo nome de vocês está escrito no reino dos céus. Quantos saem pedindo dinheiro para a obra, para não sei o que, não sei o que. Mas Deus não mandou você ofertar. E às vezes, muitos até amaldiçoam você ali, porque você não oferta, como fizeram comigo. Mas ai desses igreja, porque o Senhor não tem o culpado por inocente, não. Igreja, Jesus, aleluia, o nosso Senhor falou para Jeremias pegar aquele cinto e guardar ali naquela pedra. E aquele cinto se apodreceu. E quantos hoje, igreja, tão podre igual aquele cinto? Podre, igreja, são sepulcro caiado, igreja. Estão pregando no altar, mas bate na mulher. Humilha. Quantas estão pregando no altar, mas trai o marido? Não fisicamente, mas pelo celular, nas mensagens. Que conversa com os outros homens que não é casado, que é solteiro. Quantas esconde do marido as coisas? Quantos maridos escondem das suas esposas as coisas? Quantos jovens já caíram no pecado antes de casar? Vou experimentar para ver se é bom. Só que no inferno não tem como experimentar. Lá é para sempre. Irmãos, vamos acordar para nossa vida, igreja. Porque o negócio tá complicado. Os que era para ser cabeça da casa do Senhor, hoje estão com aliança com o diabo. Hoje estão com aliança com o mundo. Com aliança com o mundo, igreja do céu. Igreja, eu quero ler outra palavra com vocês aqui para finalizar. É em Isaías 28. Glória a Deus, aleluia. 14. Aleluia, Jesus. Diz assim, ó. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto vocês dizem, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Olha só. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Olha que palavra tremenda, igreja. Fizeram aliança com a morte. Quem é a morte, igreja? É o pecado. O salário do pecado é a morte. Eles só estão preocupados com si mesmo, igreja, e de levar os crentes para o abismo. E com o inferno fizemos acordo. Vocês entenderam, igreja? Continuação dessa palavra é aquilo que eu falei, quantos estão indo até os macumbeiros para encher as igrejas, para ser usado ali em revelações mentirosas, de mentira, do espírito de adivinhação. Assim como aquela menina de Atos 16,
se eu não me engano, era usada pelo aquele espírito de adivinhação e Paulo repreendeu aquele demônio que dava lucro aos seus senhores. E quem está fazendo esse povo lucrar é Satanás. Quando passar o dilúvio de açoite, não chegará a nós, porque eles acham que Deus não está vendo. Que Deus não está vendo nada. Vou continuar pregando desse jeito, porque tá bom demais. Eu estou viajando o mundo todinho, mas está viajando e pregando a mentira. Usando do espírito do engano. Porque pusemos a mentira por nosso refúgio. Igreja do céu, olha isso aqui. Puseram a mentira por refúgio. Eles se abrigam na mentira, levantando mentira contra o irmão, contra a irmã, levantando calúnia, falsidade. E ali a casinha deles, ali, ó, o soalho deles é a mentira. E quem é o pai da mentira, igreja? É o diabo, igreja. E debaixo da falsidade nos escondemos. Ou seja, quando, aleluia, Jesus está ali para chover, está ali para vir, aleluia, uma revelação de Deus contra aquele irmão para dizer, olha, tu estás em pecado, irmão. Tu estás, aleluia, fazendo coisa errada. Irmão, Deus não está se agradando. Deus não está se agradando do que tu está fazendo. Eles fazem o quê? Eles ficam debaixo da falsidade, para se esconder debaixo da falsidade. Enquanto fazem assim, ó, por debaixo do pano, apoia o teu ministério, diz, oh, glória a Deus, aleluia, comenta no seu vídeo embaixo. Mas depois ele tá arrumando a arapuca, a tocaia tá feita. Ele bota lá no meio do mato, começa a botar os gravetos, aleluia, bota um pedacinho de carne, aleluia, um pedacinho ali, glória a Deus, e espera. Espera, vai esperando, fica olhando. Fica olhando, fica olhando. E quando você encosta, ele puxa a corda e te prende na arapuca dele, igreja. E assim estão fazendo com os crentes. É desse jeito, igreja, que está acontecendo. Você sabe, igreja, que Deus está triste. Deus está triste, igreja. Espírito Santo está triste, igreja. Igreja, o povo está ganhando dinheiro em cima da palavra de Deus. O povo está fazendo aliança com a morte, igreja. Igreja, o diabo diz, não pregue sobre doutrina. Não pregue sobre pecado. Pregue dinheiro. Pregue casa, pregue carro. Pregue felicidade na vida sentimental. Não pregue isso. Igreja, todo mundo que tem um compromisso com o Espírito Santo e que ama a Deus e prega a verdade, pode ter certeza que o diabo se levanta para te parar. Ele usa pessoas para te caluniar, para te machucar, para te ferir. Igreja, teve um dia, e vou contar para vocês essa parte também para me encerrar aqui. Eu estava trabalhando na gráfica que eu contei num testemunho aí sobre renúncia por amor ao Pai. Eu trabalhava naquele lugar ali e eu sempre entregava um papel para todos aqueles que o Senhor tocava no meu coração, eu sentia no meu coração com a palavra de Deus, né? Porque como eu trabalhava ali, era muito corrido, não tinha como eu sair entregando para todo mundo. Então, quando eu ia passando num lugar e eu via alguém assim, eu dava o papel, ou então na hora do almoço, eu dava o papel para aquelas meninas que trabalhavam comigo, né? Que a maioria era tudo mulher. E assim eu ia fazendo, né? Falei, vou fazer, né? Não sei como vai ser o efeito disso aqui dentro desse lugar. Mas eu tava fazendo assim. E tudo bem. Eu entrei naquela gráfica, trabalhei durante alguns meses com uma moça que era muito legal comigo também, que ela também serve a Deus, tudo. E a minha patroa também, ela tinha aceitado Jesus também, né? Tá bom. Aí tá bom, eu trabalhei lá e eu
fazia aquele trabalho de entregar as palavras e tudo. Só que teve um tempo que eu comecei a entregar as palavras, Satanás começou a se levantar usando algumas bocas lá. E eu fiquei sabendo por terceiro, uma pessoa falou, tem gente falando que você daqui a pouco vai ganhar dinheiro com esses versículos que você anota nesse papel. Irmãos, nossa, aquilo ali veio como um balde de água fria sobre mim. Porque eu estava fazendo com tanto amor, igreja, aquilo ali. Porque era só um papel, não tinha dinheiro para comprar panfleto, né? Ali, né? Porque era muita gente. Eu queria escrever as palavras que eu estava sentindo no meu coração, né? E ali aquela pessoa falou que eu fiquei tão triste, irmãos. Falei, nossa, meu Deus, o Senhor sabe que eu não estou fazendo assim. E Deus usou uma menina que nem serve a Deus. Deus falou com ela lá. O Espírito Santo falou no ouvido dela, falou, abre a Bíblia em tal lugar. E vai lá falar pra Laila. Ele falou meu nome. Vai lá falar pra Laila que eu tô falando isso pra ela. Essa menina nem sabia disso aí, viu? Nem sabia disso aí. A menina chegou e falou, Laila, eu ouvi uma voz, me disse assim, ó, fala pra ela ler tal lugar. Aí eu falei, hã? Aí eu abri, irmãos. Eu falei, tá bom, depois eu vou abrir, né? Não podia abrir naquela hora, mas depois eu abri. Na hora do meu almoço. Igreja, quando eu abri aquela palavra. Aleluia, Jesus, estava escrito assim, o que prega, pregue a palavra. Desse jeito, irmãos. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, gente, meu Deus, que palavra. E eu senti uma coisa assim de Deus, sabe? Mas eu falei, meu Deus. Mas eu ainda estava meio abalada, sabe? Aí o que aconteceu? Deus usou o filho da minha patroa, que não serve a Deus. Jesus quis mostrar para mim que era ele que estava falando, não era para me duvidar, não. E a palavra, igreja, foi... Deixa eu ver se eu encontro essa palavra aqui para me falar para os irmãos como que Deus faz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vê se eu acho aqui, igreja. Ah, foi Isaías, aleluia, Jesus. Isaías 40. Diz assim, ó. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já pereceu e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Desse jeito, igreja, o Senhor falava. Usando aquele moço, falou para me ler essa palavra aqui. Aí eu peguei e li lá. Eu fiquei chocada. Fiquei chocada, assim, porque eu não sabia que Deus ia falar daquele jeito, usando aquele rapaz, sabe? E aquele rapaz tinha um respeito tão grande por mim, igreja. Quando eu vinha de longe, ele já vinha com medo. E outra parte que eu queria contar para vocês, bem rápido, era o irmão desse rapaz. A palavra que veio para esse rapaz foi essa aqui, ó. Teve um dia que eu fui dar as palavras e eu falei... Então, irmãos, continuando aqui a parte que eu falei pra vocês do irmão do rapaz lá, filho da minha patroa. Eu falei pra uma amiga minha, leva lá esses papelzinhos pra ele, tirar uma palavra pra ele, né? Pra Deus falar com ele. E eu falei, Deus, meu pensamento, né? Eu falei, Deus, fala com esse rapaz, porque ele era tão, um semblante tão duro assim. Aí saiu essa palavra aqui, ó. Ezequiel 22:14. Porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Nossa igreja do céu, aquele homem, quando viu essa palavra, ele ficou transtornado, porque a mãe dele falava para mim que ele era duro de coração, que ele não gostava de ouvir a palavra de Deus, não, entendeu? Só que quando eu li aquela palavra para ele, eu expliquei para ele o que Deus estava falando ali, que ele não estava entendendo. Aí eu, só que ele não, ele falou bem assim, não sei pra que eu peguei essa palavra, não sei pra quê, não sei pra quê, não sei o quê. Ficou murmurando, né? Daí eu falei assim, só eu, né? Eu falei, Deus,
o Senhor vai martelar essa palavra na cabeça desse homem. Porque eu creio que o Senhor vai continuar falando com esse rapaz, mesmo que ele não queira. O Senhor vai falar com ele, Senhor. E ele vai, aleluia, buscar essa palavra de novo, mesmo que ele esquecer. Falando assim com Deus, né? Aí passou um tempo, eu tava lá trabalhando, daí ele mandou uma mensagem pelo celular da mãe dele, lá no WhatsApp. E a mãe dele correu e veio em mim e falou assim: Irmã, vê isso daqui. Igreja, quando eu vi, não acreditei. Porque ele estava pedindo para a mãe dele perguntar para aquela moça morena que estava trabalhando lá qual era a palavra que Deus tinha falado com ele. Irmãos, não acreditei. Porque foi do jeitinho que eu pedi para o Espírito Santo fazer, o Espírito Santo fez naquela vida. Para vocês verem, igreja, como Deus é bom. Então, igreja, essa foi a palavra que eu senti de ler para os irmãos, tá bom? Que Deus possa falar com todos os irmãos. Que nós possamos consertar nossa vida, igreja, porque assim como o céu, ele existe, o diabo também existe, o inferno existe, igreja. O Hades existe, o lago de fogo existe. E muitas igrejas são os que estão indo para lá por causa da rebeldia, por causa que não quer ouvir o Espírito Santo e porque se apegaram ao dinheiro, ao luxo, se apegaram ao espírito da vaidade. E diz que o Senhor mandou, sendo que Deus não mandou coisa nenhuma. Aleluia, que tudo que você venha fazer na sua vida, você venha perguntar para Deus se é daquilo que Deus quer que você faça mesmo. Para depois você não chorar lá na frente. E não seja como esses falsos profetas aqui, ó. Que eles estavam fazendo tudo que eles queriam. Como Ezequiel 8. Deus mostrava para Ezequiel o que aqueles povos estavam fazendo. Dentro da casa de Deus. E eles achavam que Deus não estava vendo nada. Só que Deus estava vendo tudinho. Eles diziam assim, ó, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E Deus falava assim para eles, tu ainda vai ver piores abominações do que essa aí. Isso daí é só 1%. E Deus ainda dizia mais vezes, tu ainda vai ver abominações maiores do que essa. E Deus perguntou para Ezequiel, há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, torna a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Deus, ele é amor, mas também Deus é justiça e fogo consumidor, irmãos. Que nós venha aprumar a nossa vida, colocar a nossa vida na balança certa, para quando Deus pesar nós não pender para um lado. Amém? Que Deus continue falando com todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.